Este podcast foi produzido pela Sexta Geres e pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Apresentação: Bruno Souza. Governo de Pernambuco. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Sombra da Baraúna, podcast voltado a temas de saúde. Eu sou Bruno, gerente regional de saúde da Sexta Geres. Estou aqui hoje para falar sobre o Outubro Rosa. Estou aqui com minha parceira de podcast, André. Tudo bom, André? Tudo bom, Bruno? Estamos aqui, eu sou André Matias, agente comunitária de saúde aqui de Arco Verde. Estamos aqui para bater essa bola sobre a saúde das mulheres arco-verdenses. Massa. Hoje a gente está com uma convidada aqui de peso, viu, André? Amiga minha, parceira de trabalho, minha colega de profissão, doutora Laís Coelho. Seja bem-vinda, Laís, tudo bom? Tudo bom, Bruno? Tudo bom, André? Obrigada pelo convite. Meu nome é Laís, eu sou enfermeira. Hoje eu atuo no Memorial Onco, né? A nossa UNACOM aqui no interior de Pernambuco. E lá eu faço tanto a parte de assistência, como também de coordenação da enfermagem. E vamos aí bater a bola sobre o Outubro Rosa, tema importantíssimo de saúde pública no Brasil. Muito bom. Quero fazer logo uma pergunta para as duas, certo? André, agente comunitária de saúde, com 30 anos de experiência, Laís aí que já tem um largo caminho na enfermagem, principalmente nessa área da oncologia. E eu percebo que no Outubro Rosa, diferente do Novembro Azul, a gente tem uma adesão maior das mulheres, né? O homem ele é danado para não se cuidar, né, André? Mas as mulheres eu percebo uma adesão muito bacana, né? Os eventos que a gente vê em unidades de saúde da família, em unidades hospitalares. Então a gente vê muita coisa acontecendo no Outubro Rosa e muita adesão das mulheres. Eu costumo brincar também que é até difícil você chegar numa rua e ver um viúvo. Agora, viúva, né? Você vai encontrar muito. Então, é comprovado que os homens realmente morrem primeiro. A que vocês conseguem... Vocês referem a quê? Né? Conseguem ligar a que isso que eu falei? Né? Por que que há tanta adesão das mulheres ao Outubro Rosa? Andrei. Bruno, eu não sei se tu lembra, mas o, o SUS colorido, eu costumo dizer que o SUS é colorido, né? E a cor que mais se destaca ainda é o Outubro Rosa, né? Eu acredito que cuidar de mulher é cuidar da própria família. Tudo passa por ela. Tudo começa por ela e tudo termina em nós, mulheres. E a gente hoje, a gente é muito feliz, Bruno, porque a gente tem muito serviço direcionado à mulher como um todo, na sua integralidade. Então, ao longo da nossa conversa, a gente vai ver a quantidade de serviços que a gente tem, inclusive em Arco Verde, né? E no nosso regional e no Brasil como um todo. E isso faz com que as mulheres elas tenham uma receptividade melhor na hora de se cuidar, né? E eu acho uma coisa bem interessante, Bruno, os agentes comunitários de saúde, nós somos mais de 70% mulheres. Então, começa por aí, né? No primeiro contato da saúde com o povo é através de uma mulher. É de mulher para mulher. Laís. Também tem muita questão cultural, né? Assim, o homem por si só ele já carrega muito tabu, muito preconceito com a saúde, né? E da minha experiência clínica, quando o homem vai ao consultório, é arrastado pela mulher, inclusive. Pode correr que ele tá doente mesmo. O homem E só vai arrastar. assim, e sempre que a maioria das vezes que ele vai é porque alguma mulher levou, ou a esposa, ou a filha, né? Então, assim, teve muito essa questão cultural, né? A mulher já carrega, como foi falado, a mulher já carrega essa questão do cuidado, cuidado com a família, cuidado com ela, e o homem vem muito essa carga cultural de prover, né? Então, às vezes, até para não parecer fragilizado, eu acredito, ele prefere se esconder ali atrás da armadura do provedor, do protetor, né? E não acaba descuidando de si. É verdade.
Laís, quando a gente fala em Outubro Rosa, automaticamente a gente remete no combate ao câncer de mama e ao câncer do colo. Isso se deve a quê? A incidência desses tipos de câncer ainda é muito alta? O que é que você encontra lá na sua realidade de serviço no Hospital Memorial? O câncer de mama, ele é o tipo de câncer que mais acomete, né, a população feminina e também o tipo de câncer que mais mata, né? E o de colo de útero, ele também está aí entre os principais. E lá na nossa realidade, no Memorial Onco, o câncer de mama é o que a gente mais trata em disparada, né? Acredito que 60%, 70% dos nossos pacientes em quimioterapia hoje são pacientes com câncer de mama. Então, a incidência ela é muito alta e recentemente, né, foi ampliada a faixa etária para o rastreio, que antes era dos 50 aos 69 anos, foi ampliada para que as mulheres a partir de 40 anos até os 74, elas tenham acesso já à mamografia de rastreio. Justamente por isso, porque percebeu-se que a incidência nas mulheres abaixo de 50 anos era muito alta, cerca de 40% dos casos de câncer de mama são em mulheres abaixo de 50 anos. Né? E hoje elas estão sendo contempladas com esse programa de rastreio, que é importantíssimo, porque a gente sabe que quanto mais cedo a gente diagnostica o câncer, né, maiores são as chances de cura, melhor é o prognóstico da doença. Certo. Então, para a gente recapitular aqui para quem está nos ouvindo, a partir de quantos anos uma mulher já deve se dirigir ao serviço de saúde em busca de uma mamografia, já nos critérios atuais? A partir de 40 anos A partir de de idade. 40 Isso. anos. Se ela tiver fatores de risco, por exemplo, parentes próximos com câncer de mama ou ovário, alterações genéticas, mutações genéticas confirmadas, né? E aí ela pode procurar até antes, mas aí vai depender de cada caso o início desse rastreio. Mas, de modo geral, a partir dos 40 anos, ela já tem acesso. Andrei, na tua experiência como agente comunitário de saúde, é fácil captar essa mulher para fazer a mamografia? Como é que funciona isso lá no teu dia a dia? A gente fica muito feliz com essa diminuição de idade, não é? Porque, assim, é bem interessante. A mulher, depois dos 50, ela começa a se acomodar. É como se ela não quisesse, se eu estiver doente, estou doente. E já a mulher dos 30 aos 40 é o seu momento de vida, não é? Eu estou no auge, eu quero viver. Então, trazer esse rastreio para 40 anos vai facilitar muito na prevenção, né? E no convencimento de levar essas mulheres para as unidades de saúde, que é a primeira casa, e depois para outros lugares, né? Mas a gente ainda tem muita. Eu vou entrar, Bruno, eu converso muito. A gente ainda tem muita dificuldade ainda nos serviços, e a gente aqui, enquanto profissional, a gente precisa trazer também esses pontos, que é as questões dos acolhimentos nos lugares, não é? Principalmente quando a gente... Hoje nós temos vários tipos de mulheres, e temos que respeitar todas elas. Então, nós temos mulheres LGBT, né, as mulheres lésbicas, trans e bissexuais. E essas mulheres, elas precisam ter um acolhimento. Aí eu jogo a bola para vocês. Como é que o Estado, como é que o Hospital de Oncologia, né, o Memorial Onco, está vendo essas mulheres, que não são mulheres comuns? Que pontuação interessante a sua, André. A gente tem que ver a população de todas as formas, né? A população como ela se enxerga também. E como é que é feito isso no dia a dia? Como é que se acolhe esse tipo de paciente, Laís? Como é que é feito? Explica aí pra gente. Veja, eu vou falar da minha realidade, né, no Memorial Onco. Lá nós não temos distinção de gênero, de orientação sexual. Então, assim, lá a gente trata o ser humano, né? Inclusive, nós não focamos no câncer propriamente dito. Nosso projeto principal é sim tratar o câncer, mas o paciente ele não tem só o câncer, né? Ele tem pressão alta, diabetes, ele tem problemas familiares, ele pode, de repente, ser analfabeto ou ser um paciente que tem um PhD. Então, assim, a gente avalia cada ser humano como um todo, né? Por isso que se faz muito importante a equipe multidisciplinar nesses locais. Nós temos psicólogo, assistente social, né, a equipe de enfermagem, os médicos, farmacêutico, nutricionista, para tentar oferecer a esses pacientes, aos pacientes como um todo, não só de câncer de mama, claro, o tratamento mais completo possível e mais acolhedor possível.
Então, realmente, assim, acaba não sendo o nosso foco essa questão, né, de LGBT, porque lá a gente trata o ser humano, né? A gente vê o ser humano, um ser complexo, com suas necessidades individuais, né, com suas cargas emocionais, suas dificuldades. Eu trouxe esse ponto porque nós somos as primeiras, né? Eu estou falando as primeiras porque nós somos maioria enquanto Isso. mulheres agentes comunitários de saúde, e a gente tem dificuldade de levar esse público para a prevenção, não é? Então, talvez esse público demore a chegar e que não chegue no hospital onco, não é? Mas a gente precisa também levar, Bruno, que nós temos políticas específicas e que nós, enquanto equipe multiprofissional, nós trabalhamos com outro olhar, não é? Para esse grupo. E é preciso que as pessoas saibam disso. E levar essa informação para as casas, através desse nosso podcast, é muito importante. Não é porque eu sou uma mulher trans que eu não preciso ir fazer o meu rastreamento. Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu sou enfermeiro de formação, Laís, como você bem sabe. Já recebi, nas unidades em que eu trabalhei, estudantes. E era uma máxima que eu sempre tinha com eles. Eu dizia, ó, você vai atender o paciente de duas formas. Primeiro, como você queria ser atendido. Eu acho que esse é o segredo. Segundo, olhá-lo como um ser humano, exatamente o que você falou, Laís. Você vai olhar a pessoa. Você não está tratando a doença, você está tratando o paciente. Eu acho que se a gente seguir esses dois caminhos, eu acho que tudo segue um caminho muito bacana nesse tratamento. E às vezes uma coisa simples, mas que para eles fazem toda a diferença. Por exemplo, eu sempre pergunto ao paciente: como você gosta de ser chamado? Né? E às vezes tem apelidos que eles preferem ser chamados por apelidos. E aí a gente coloca aquela observaçãozinha: gosta de ser chamado, tal. Então, assim, claro que formalmente a gente vai chamar pelo nome, mas no diálogo com esse paciente eu vou chamá-lo como ele quer ser chamado, né? Verdade. A gente falou um pouquinho de câncer de mama, trazendo para o câncer do útero agora, Laís. O que a mulher pode fazer para tentar prevenir ou tentar detectar o mais cedo possível um câncer de colo do útero? Tudo vai do autoconhecimento, né? Hoje a gente tem, graças a Deus, a vacina contra o HPV, então em alguns anos a gente vai ter aí uma redução bem drástica, né, do número de casos. Mas hoje ainda é uma realidade de um câncer de alta incidência. Então, assim, primeiro, a prevenção mesmo, né, a educação sexual mesmo, a questão do uso de preservativos, da prevenção das DSTs, né? E ficar atento a sintomas. Sangramento vaginal fora do período menstrual, né? Dor pélvica ou dor durante a relação sexual, corrimentos recorrentes, tudo isso merece ser investigado. Aparecimento de lesões, verrugas, né, na região íntima, também merece ser investigado. E hoje, as unidades de saúde, elas são muito acessíveis, né? Assim, as pessoas hoje têm... Eu já trabalhei há alguns anos logo, quando eu me formei na atenção básica, e assim, eu, pelo menos na minha unidade, era muito acessível a questão do exame de colo de útero, né? E a gente tinha toda semana a coleta, mas não só naquele dia, a gente também fazia atendimentos. Ela está assistindo isso, atende. Né? Então, assim, hoje as mulheres, elas têm muito acesso, né? Certo? Isso. Você falou aí na imunização contra o HPV. Por que é tão importante vacinar os adolescentes? Existe alguma relação entre o vírus HPV e o câncer do colo do útero, Laís? Sim, existe sim. O vírus HPV, ele é o principal causador de câncer de colo de útero, né? Existem vários subtipos do vírus HPV e nesses subtipos existem aqueles que são mais cancerígenos, né? Mas assim, não tem como você saber qual subtipo você tá entrando em contato. Então, é importantíssimo vacinar, porque faz aquela prevenção primária mesmo, né? De você ter a chance de não desenvolver a doença. É igual quando a gente vacina o bebê contra o sarampo, a gente está prevenindo que ele, durante toda a vida, desenvolva o sarampo, a doença. Então, a gente prevenindo contra o HPV, a gente fazendo a vacinação contra o HPV, a gente está prevenindo aí que essas meninas, né, futuramente tenham câncer relacionado ao HPV. Entendi. André, a gente viu aqui duas formas, então, junto com Laís, que uma seria o exame preventivo, né, o antigo Papa Nicolau, que a gente chamava, e a imunização. Né? Lá na tua realidade, é fácil levar esses pacientes tanto para imunizar quanto para fazer o exame,
para detectar o câncer? Infelizmente, a gente está passando um momento ainda difícil no Brasil quanto à imunização, né? A gente tem trabalhado para reverter essa história, né? Esse negacionismo, mas estamos conseguindo, né? E quanto ao exame Papa Nicolau ou o exame citológico, né? Como o exame de lâmina, né? Cara, eles falam, eu gosto da linguagem do dia a dia, Eu não das sou coisas desse que eu tempo, lembro, não, viu, né? André? Que fique registrado que eu sou. Mas eu sou do tempo do exame de lâmina. Você já é do tempo da atualidade, o DNA, o HPV. Exatamente. Então, o que é que a gente tem hoje que melhora a suprir essa dificuldade? Os programas sociais, né? As mulheres que têm Bolsa Família, o próprio extrato pede que ela vá na unidade básica de saúde atualizar. E a gente tem também isso como moeda de troca. Se não fizer, não vai receber. Então, infelizmente, a gente tem essa cultura e a gente se prevalece disso, né? Então, e a gente tem outras coisas que têm acontecido aqui em Pernambuco, né? Por exemplo, o nosso caminhão, não é? Isso, a nossa Nossa carreta. carreta, eu sou do tempo de caminhão. Você realmente. Eu já sou do tempo da carreta. Carreta, André, que colocação bacana. né? Eu represento o Estado nesse momento, já que eu estou na Gerência Regional de Saúde, e que orgulho eu tenho, Laís e André, de falar do programa da Carreta da Mulher Da Pernambucana. Imagina. E eu costumo dizer que a carreta de procedimento, ela não é novidade, né? Carreta de fazer mamografia, carreta de consultas, mas se propor a oferecer o que a Carreta da Mulher Pernambucana se propõe, é espetacular, Laís, porque ela se propõe a fazer toda a linha de cuidado no diagnóstico do câncer do colo e do câncer de mama. Então, a paciente que vem, a Carreta da Mulher teve aqui na nossa região, percorreu já 3 municípios. Então, vou trazer o exemplo da cidade de Arco Verde. Ela passou uma semana na cidade de Arco Verde e ela fez aproximadamente 700 procedimentos, Ótimo. dentre eles mamografias, ultrassons, colposcopias, biópsias de mama, consultas com mastologista. Então, assim, essa é uma iniciativa muito bacana, né? E sem E muito protocolo, sem né? muito protocolo, todas as mulheres têm acesso de forma regulada e de forma espontânea, e quem ganha é o povo, É verdade. quem ganha é a população. É isso que a gente quer, né? Levar cada vez mais saúde para quem realmente precisa, Isso. né? Acho que é isso. Laís, vê só, você citou aí a questão de que lá no Memorial Onco, vocês trabalham com uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. Qual é a importância de ter uma equipe multiprofissional nesse cuidado, principalmente relacionado à oncologia e à mulher? Porque quando a gente fala de Outubro Rosa, a maioria das pessoas já se remetem a um médico mastologista. Essa que é a verdade. E não sabem que a equipe é composta por muitos profissionais. Então, quem são esses profissionais que fazem o Memorial Onco, por exemplo? E o que é que vocês fazem lá? Um paciente hoje, que ele tem um câncer detectado, ele tem condições de ser atendido pelo Memorial Onco, pelo SUS, é o segundo questionamento que eu tenho, e a que ele tem direito, como as pessoas chegam pra gente e perguntam, né? O que é que eu tenho direito de fazer lá? Eu posso fazer consulta, eu posso fazer exame? Explica pra gente um panorama geral do que o Memorial Onco hoje oferece pelo SUS. Pronto. Pelo SUS, o Memorial Onco, hoje ele oferece o tratamento quimioterápico, algumas cirurgias, né? E o acompanhamento de todo o período de tratamento e pós-tratamento do paciente oncológico. Para os pacientes de mama, né, ela não precisa já ter o câncer diagnosticado para dar entrada lá. Se ela tiver qualquer exame de imagem, ultrassom ou mamografia, com BIRADS 4, que já é o nódulo suspeito, a gente já capta essa paciente e nós mesmos fazemos o procedimento de coribiópsia e de investigação desse nódulo. Descartou o câncer, a paciente volta para atenção básica, né, a UPA-E. Confirmou o câncer, a paciente já fica com a gente. E lá ela vai ter acesso a cirurgia, quimioterapia, né? A radioterapia nós não temos na nossa unidade, mas nós temos uma parceria com as unidades de Recife, então nós referenciamos, nós mesmos marcamos a consulta para ela, ela vai, faz o tratamento e volta para a gente. Né? A radioterapia ela aí dura em torno de um mês e meio, então a paciente, a gente marca, ela vai,
faz o tratamento e volta, né? Os outros tipos de câncer, a gente realmente já precisa que o paciente venha com a biópsia, por exemplo, um câncer de próstata, colo de útero, né? Estamos falando aqui sobre isso também. Então, para esses, a gente já precisa que a paciente tenha biópsia, mas lá a gente também faz todo o acompanhamento, né? E onde é que entra a equipe multi? A equipe multi entra justamente nesse acolhimento de ser humano. O mastologista, ele é o cirurgião da mama, então ele vai cuidar da parte cirúrgica, né? De fazer o planejamento cirúrgico, de fazer o cuidado nos pós-operatórios, acompanhamento. O oncologista vai fazer a parte terapêutica mesmo. Mas aí a gente também tem a consulta de enfermagem, onde geralmente sou eu que faço. E aí a gente acompanha essa paciente durante todo o tratamento de quimioterapia, ajudando ela a identificar os sinais e sintomas que ela vai sentir durante o tratamento, né? A quimioterapia não é um tratamento fácil. Então, é um tratamento que vem aí com muitos sintomas, geralmente vem com náusea, queda de cabelo, alterações na pele, nas unhas. E o acompanhamento da enfermagem ajuda ela justamente a lidar com todo esse processo. Tem a assistência direta, né, na sala de quimioterapia durante a infusão, que a gente faz esse acompanhamento. Tem um acompanhamento com psicólogo para ajudar a lidar com essas questões que o câncer carrega ainda hoje. Muitas pessoas acreditam que o câncer já é uma sentença de morte, não é mais. Quanto mais cedo a gente detecta o câncer hoje, maiores são as chances de cura. Nós temos muitas pacientes. Hoje, se você me pedir uma relação, eu puxo lá para vir conversar com você aqui e dizer o testemunho delas, porque a gente tem as perdas, claro, mas a gente também tem muitos pacientes que superam, né? Assistente social para garantir transporte, orientar sobre os direitos em questão de auxílio, aposentadoria, que muitos deles não sabem, né? Nós também fazemos esse acompanhamento. Então, assim, é muito complexo, né? O ser humano é complexo, então ele precisa de um tratamento completo. Sim, que bacana, viu, Andrei? Eu queria saber, Andrei, o que é que tudo isso que Laís falou impacta nos pacientes da sua própria cidade? Porque eu digo assim, ó, pelo que Laís falou, hoje um paciente da cidade de Arco Verde, por exemplo, ou de Pedra, ou de Venturosa, ele tem a possibilidade de fazer, dentro da oncologia, a sua consulta, seu exame, provavelmente sua cirurgia, quimioterapia e ter garantida a radioterapia, se preciso for, em outra cidade. Isso tem impacto no tratamento, André? Você poder fazer o seu tratamento dentro do território que você mora? Isso tem melhorado eficientemente a vida das pessoas, né? Porque um dos problemas que a gente tinha era exatamente esse deslocamento para Recife, né? A gente sabe de outras dificuldades que os municípios passam, né? E a gente sabe também o quanto a gente precisa avançar enquanto SUS. Mas a gente tem em Arco Verde um hospital que atende pelo SUS, né? No porte do onco, e eu sou testemunha porque eu acompanho essas mulheres desde a hora que ela detecta, e a gente tem na equipe da Unidade Básica de Saúde, né? Há muito profissional. A gente tem que ter, eu tenho que ter um olhar da própria angústia. Eu acho que eu senti um carocinho. São coisas básicas, né? E levar, eu acho que o meu citológico deu uma alteração. Como é isso? A minha ética de entregar esse exame, de levar para a enfermeira e saber o que, é que vai acontecer daqui a 6 meses e daqui a 1 ano eu chegar lá, essa mulher está curada. Eu me emociono. Saber que isso tudo aconteceu dentro da minha cidade, com esses 30 anos que eu tenho de experiência e tanta gente que a gente já perdeu, eu fico muito feliz com isso. E testemunho que tudo isso que você disse, é muito jovem, é verdade, porque eu testemunho no dia a dia. Né? Claro que tem, a gente ainda precisa, como eu digo, eu gosto de estar sempre frisando isso. A gente precisa avançar, a gente precisa ter compromisso, né? Até enquanto profissional de saúde. Isso. Ter mais amor pelas pessoas. A gente não precisa esperar por novembro azul nem outubro rosa. A gente precisa amar todos os meses. E principalmente nós mulheres, umas às outras. Verdade. É isso aí, de arrepiar, André. E a gente se emociona mesmo, porque a gente saber que a nossa população regional, nós somos 13 municípios, tem acesso a esse tipo de serviço, é muito bom. E não só a regional de Arco Verde, né? Nós também abrangemos a regional de Afogados e Serra. Então, ao todo, são mais de 30 municípios que a gente abrange. Exatamente, são 35 municípios, a nossa terceira macro-regional. Então, que bom a gente saber que a gente tem um serviço desse pelo SUS e que as nossas mulheres, né, nossas mães, irmãs, esposas,
podem ter esse tipo de tratamento dentro do próprio território. Muito bom. A gente está chegando na reta final do nosso podcast, né? É muito bacana esse bate-papo, muito bom, muito esclarecedor. Queria passar a bola para cada um de vocês para deixar alguma mensagem para as mulheres em relação ao Outubro Rosa, né? Como é que a mulher pode se cuidar cada vez mais, a maioria delas está no caminho certo, mas o que é que pode ser feito, tanto por parte das mulheres, como por parte dos serviços de saúde também, e deixar assim a mensagem final de vocês, começando por você, André. Então, Bruno, primeiro agradecer pela essa oportunidade, né, da atenção primária estar aqui nesse podcast tão sugestivo, né? Sombra da Baraúna. Eu gostei muito do nome do podcast, né? Porque a gente gosta de lugar que a gente se sinta em casa, né? E quando a gente trabalha exatamente na casa das pessoas, melhor ainda. E aqui eu me senti em casa, aprendi muito hoje, né? Com a doutora Laís, com você. E essa troca é muito importante, porque eu vou levar todas essas informações no dia a dia, né? De casa em casa, de rua em rua, de beco em beco, para nossas mulheres. E a gente fica feliz em saber que a gente contribui para uma vida digna, principalmente para as mulheres arco-verdense, pernambucana. Eu participo de um sindicato, que eu viajo exatamente os 13 territórios da nossa cesta e também a Serra Talhada. Então, é muito interessante essa referência do Memorial Onco, porque eu não estou dizendo. Aqui é missa de corpo presente, não é? Mas eu escuto dos meus colegas que vêm para aqui e que me têm como referência quando estão aqui trazendo alguém, né? A gente fica feliz e saber que é verdade isso, né? E eu só convido as mulheres a se cuidarem mais, não à força, mas por amor a si próprio, porque só se cuidando é que a gente se ama, né? Laís. Pois pegando o gancho aí de André, a mulher, quando elas têm aquela missão, né, de cuidar da família, mas se ela não cuidar dela, ela não consegue cuidar de ninguém. Então, meninas, fica aí o aviso. Você precisa se priorizar em algum momento para poder continuar cuidando, né, dos seus. E, assim, primeiro, eu gostaria também de reforçar que muito se fala nessas campanhas de Outubro Rosa, a questão do autoexame. Mas o autoexame, ele não substitui o exame de imagem, né? A gente viu por um tempo aí mulheres não fazendo a mamografia, ultrassom, porque se confiavam no autoexame. O autoexame, o autoconhecimento, ele é muito importante. Você conhecer seu corpo é muito importante. Mas se você estiver na idade de rastreio, mesmo que você não sinta nenhuma alteração no seu corpo, procure a unidade de saúde. Faça o exame, porque a mamografia, ela detecta a lesão, ela ainda é impalpável, né? Então, assim, isso muda totalmente a chance de cura, né? O diagnóstico precoce, ele é determinante nas chances de cura da doença. Então, fica aí esse alerta, né? Se conheçam, se amem e se cuidem. Chegou aos 40 anos, procure a unidade de saúde já para fazer aí o seu rastreio. É isso aí, Laís. Até porque cuidar de si é um ato de amor. Isso. E a gente deve fazer isso independente de ser homem, de ser mulher, de Outubro Rosa, de Novembro Azul. A gente tem que fazer isso o ano inteiro. É verdade. Esse foi o Sombra da Baraúna com um super episódio. Obrigado a todos os nossos ouvintes e até a próxima. Este podcast foi produzido pela Sexta Geres e pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Apresentação: Bruno Souza. Gravação e edição: Ágora Comunicação Digital e Mundix Libre Studio. Edição final e mixagem de áudio: Raul Silva. Governo de Pernambuco.